Obrigado, Jéssica, aqui pelo apoio, né? Saudar aqui os colegas. Deixa eu ver aqui então quem são as pessoas aqui presentes, os participantes, as participantes. Esse Zoom aqui eu sou meio amarrado nele, Ah, professor, deixa eu só fazer um pedido, por favor. claro. Se puderem identificar de qual instituição que eles estão representando, seja no chat ou mudar a descrição, do nome, só para colocar a instituição, para a gente ter uma noção dos participantes, por favor. Perfeito, né? Então aqui nós temos o professor Adriano, a professora Ana Flávia Vigário, a Nanza, o Enderson Dalficati, Andréa Grossi, Andréa, nossa coordenadora, né? André, Antônio Félix. A Andrea Gross ela é um apoio aqui para nós, Ah, um tá. Então apoio é o nosso acadêmico. apoio, ok. Isso. Ah, tá certo, tá certo. Temos a Unifap, Clarissa, Hélio da UFES, Iris, Casey, Paulo da Unifespa, a Rafael Azevedo da UPE Garanhuns, Ricardo da UFAL, Roberto da UFES, Rosângela da UPE, tem mais alguém da secretaria aqui, da UFCAT, Vera Lúcia, Walter e Aramir. Sejam bem-vindos, bem-vindas, e vamos dar início aqui, mais uma vez agradecendo o apoio que está aqui conosco, tá? Bem, o convite foi feito para a gente apresentar o processo de como foi estruturado a disciplina de pesquisa no ensino de biologia. É importante dizer que esse trabalho ele foi iniciado, essa coordenação ela foi iniciada pela professora Ana Júlia, da UNB, quem conduziu o início dessa discussão, tá? Acho que vocês já devem ter escutado isso nas outras lives, né? As disciplinas elas foram reestruturadas, no caso dessa estruturada, porque é uma disciplina nova a partir do novo currículo, que foi finalmente iniciado em 2024, né? Então, 2023 foi o processo ali de elaboração, e nos encontros, tanto de Brasília, ou de Belo Horizonte em 2023, como de 2024, em Maceió, há momentos em que ocorrem discussões sobre as disciplinas, e no caso de pesquisa, né, foi lá onde a gente teve o primeiro esboço da disciplina, né? Depois desse, e aí eu já mostro como é que isso foi sendo construído, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco o processo. E se vocês tiverem dúvida também, vocês podem registrar aqui ou levantar a mão e a gente pode ir fazendo esse diálogo, essa conversa aqui, para ficar mais dinâmico, né? Porque esse modo aqui, se deixar só eu falo. Bem, então depois desse momento, a gente teve um encontro em Maceió, né? O momento inicial lá em Belo Horizonte, mas depois em Maceió, onde a gente aprofundou mais um pouco a discussão da disciplina, e a partir dali nós criamos um grupo de professoras e professores ligados a esse setor e passamos a nos reunir sistematicamente pelo segundo semestre de 2024 e finalizamos ali uma proposta e que foi apresentada, né, que foi socializada para as associadas no começo desse ano, tá? Em fevereiro e aí implementada em março, né? Então esse é o processo que se deu na construção. Mas antes é importante a gente discutir o surgimento dessa disciplina. No currículo anterior, nós não tínhamos uma disciplina específica de pesquisa educacional, né, ligada ao ensino de biologia. Nós tínhamos a disciplina de metodologia metodologia das ciências, né, metodologia científica, e que de algum modo ali é o espaço em que a gente pegava uma parte da disciplina para fazer alguma discussão nessa direção, né? A ideia inicial do Prof. Bill era que a gente quer reforçar o método científico na construção da formação dos mestrandos e mestrandas, e esse a gente só encontrava esse o espaço, né? Então, durante muitos anos a gente vinha pontuando a necessidade de fazer uma discussão nessa direção, até que a gente nesse novo currículo alcança
esse patamar de ter uma disciplina específica para isso, né? A ideia que prevalecia inicialmente era que esse era o papel das coordenações, dos orientadores e orientadoras, né? A elaboração da discussão nessa direção. Bem, feito esse avanço, né? É, a dificuldade foi saber em que momento colocar essa disciplina dentro do currículo e depois de muita discussão e algum, né, alguma divergência ali, ele ficou no terceiro semestre, né? Agora, depois de realizada a primeira turma, vai ser o momento da gente fazer uma avaliação de como isso se deu, como ocorreu, o que avançou, né, com essa proposta e o que é que nós ganhamos, né, com esse novo formato e o que precisa ainda a gente avançar e o que é que a gente precisa observar para continuar na construção de uma melhoria da formação dos nossos mestrandos e mestrandas, né? Bem, eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, eu sempre. É, Jéssica, onde é que eu coloco para compartilhar? Ah, chat. Ok. Tem uma Encontrei. setinha. É em Sections ou em Share? Next time. É porque o meu já está na versão em português, professor. Ixi, Maria. É em compartilhar, não é? Isso. Ah, tá. Agora que eu encontrei aqui. Tá bom. Eu vou. Deixa eu botar aqui múltiplos. Ele só botou um. Só um pouquinho, gente. Eu acho que ele vai compartilhar a minha tela. Pronto. Bem. E aí, o nossa sistemática foi um pouco pegar, né, só para que vocês possam ter compreensão. Meu Deus, estou um pouco atrapalhado aqui com a ferramenta, porque vocês estão vendo a minha tela? Ainda não, professor. Acho que o senhor tem que clicar duas vezes sobre a tela que o senhor quer Ah, projetar. tá. Então tá bom. Peraí. Isso. Abriu a do Gmail. É porque eu quero abrir aqui Ah, sim. as telas, né? Porque eu deixei já aberto aqui para mostrar para vocês o processo. Bem, enquanto o negócio aqui se desenrola, né? Então a gente fez em Maceió um esboço muito, digamos, preliminar do que seria a disciplina, né? Prevendo pré-encontros, os encontros, os pós-encontros, o que é que a gente queria discutir em cada um deles. Então, esse processo, né, ele foi acontecendo aqui com sucessivas reuniões, né? A gente gravava as reuniões para quem não podia estar presente, né? Dava tempo para algumas reflexões, para algumas contribuições. Então, a gente foi tentando criar uma sistemática de participação de todas e todos, né, nesse processo, é, com bastante tempo, né? Que a gente pudesse ali oh, meu Deus, eu também fui abrir tudo, né? Que a gente pudesse ter possibilidade de escutar as pessoas nos seus diversos momentos, né? De modo que fosse uma disciplina o máximo participativa, no sentido de dar chance às pessoas a colaborarem. Pronto, tá aqui. Então, só para que vocês tenham ideia de como é que, de onde estava e para onde a gente avançou em vários momentos, né? Se ele me ajudar também, né? Pronto. Então aqui vou passar rapidamente só para vocês verem assim a simplicidade que era, né? Assim do esboço inicial. Assim, vou mostrar. Depois eu venho entrando em cada uma só para vocês verem um pouco a mudança, né? Então a gente tinha aqui às vezes com alguma contribuição. Aqui vocês estão vendo aqui as pessoas registrando alguma coisa e a gente foi então avançando, tá?
Então, a ementa da disciplina não muda, foi essa que foi definida lá no encontro de Maceió, né? Aliás, até um pouco antes, o ensino de biologia como área de pesquisa, e desenvolvimento, de produtos educacionais no ensino de biologia, instrumentos e análise de dados na pesquisa e ensino de biologia e ética na pesquisa, né? Então, a ideia era que o primeiro pré-encontro, né, a gente houvesse uma forma de uma socialização dos projetos entre os estudantes, a leitura de documentos da Amped sobre ética na pesquisa. Essa aqui era a proposta inicial, né? Nós iniciaremos com o objetivo de compreender a importância da pesquisa no ensino de biologia, explorar diferentes abordagens de investigação, e aqui discorria, né, as atividades ao longo do dia, né? Teria um intervalo, toda a tarde seria um desenvolvimento de recursos educacionais para o ensino de biologia, e o objetivo era entender o processo de desenvolvimento de produtos educacionais baseados em pesquisa e sua aplicação em sala de aula. Essa era uma discussão, essa é, né, ainda é uma discussão que é muito presente entre nós na elaboração de produtos que não são colocados à avaliação, que não tem uma testagem, por exemplo, né, um uso em sala de aula, alguma coisa nessa direção, é, às vezes, né, requerendo da gente uma atenção, e era por isso, e também, assim, a pouca diversidade de produtos que são propostos pelos estudantes, né, pelos mestrandos e mestrandas, em torno do Profibio, né? Era uma possibilidade da gente conhecer mais outras formas de gerar produtos em torno da investigação, que é resultado aqui do, da passagem no mestrado. Mas, sobretudo, era elaboração de produtos sem uma investigação associada, né? Então, eram essas as discussões, e por isso aqui a gente pensou e discutiu que eram recursos, né? Validação, criação de protótipos. Essa era a ideia desse primeiro dia. A disciplina de dois encontros, então, no segundo encontro, a gente teria instrumentos e análise de dados em pesquisa e ensino de biologia, né? E aí, instrumentos de coleta de dados, de análise de dados, né? Teríamos intervalo e finalizaríamos discutindo sobre ética na pesquisa e ensino de biologia, tá? Então, isso aqui foi mais ou menos assim um esboço geral que nós fechamos lá em Maceió. Esse foi o que eu recebi da professora Ana Júlia, e a partir daí, com a construção coletiva, a gente chegou nesse modelo, né? O que foi apresentado à Coordenação Nacional do Profibio, que sistematiza, né, e coloca no Moodle, e, enfim, coloca todos os materiais. Nesse processo, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês, nesse processo a gente foi levando em consideração as bibliografias que as pessoas, né, que os professores que estavam envolvidos nessa discussão já trabalhavam, né? Então, nós criamos uma sistemática de pedir as indicações desses materiais, sejam os links, sejam os PDFs, e criamos pastas, né? Nós criamos aqui na disciplina, né? No Drive que eu criei aqui da disciplina, a gente criou, deixa eu, não, fechei naquela hora, a gente criou pastas que são socializadas aqui para os participantes, o link delas. Então, em cada uma dessas temáticas tem um rol de material em que os professores, à medida que vão se envolvendo com a disciplina, vão tomando conhecimento daquilo, fica também disponibilizado para os estudantes, para as estudantes, e podem escolher ali em qual daquelas podem se aprofundar, uma vez que há uma diversidade, né, bem significativa de produção nessa área, né? Então, a ementa não muda, ensino de biologia como área de pesquisa, pesquisa e desenvolvimento de produtos educacionais, ensino de biologia. Oi, alguém está falando? Que eu passei aqui a. Tem uma reunião marcada para 7 de outubro. Ok. Instrumentos e análise de dados na pesquisa, ensino de biologia, ética na pesquisa. Então, não mudou, né? Então, a gente só fez dar um direcionamento, acho que
uma explicação, né? Então, as atividades serão desenvolvidas a partir de um desafio, que era o pré-encontro, né? Uma incubadora de protótipo, um produto educacional e sua validação. Durante o processo, espera-se que os pós-graduandos reflitam sobre o campo da pesquisa no ensino de biologia, aspectos éticos, metodologia de coleta e análise de dados, bem como socialização dos resultados, tá? Então, o pré-encontro, a gente tinha aqui a produtos educacionais no ensino de biologia, indicação de leitura. É, a gente pedia, né, que as pessoas, os professores, indicassem artigos que envolvessem questões epistemológicas e metodológicas no ensino de biologia e esse link foi compartilhado com os estudantes, né? Então, no encontro, né, compreender a importância da pesquisa no ensino de biologia e explorar diferentes debates de abordagem e investigação. Levantamento dos conhecimentos dos estudantes sobre a área de pesquisa, ensino de biologia, uma discussão inicial, o ensino de biologia como campo de pesquisa, e três, debates sobre a relevância da pesquisa educacional para a melhoria do ensino e da aprendizagem. Nessa discussão, nós não fizemos uma indicação mais precisa sobre uma leitura, um trabalho, uma atividade, uma vez que a gente reconhecia a dificuldade que os próprios mestrandos e mestrandas poderiam encontrar, uma vez que essa é uma temática que para alguns deles era ainda muito distante, e a ideia era oferecer algumas leituras, algumas possibilidades e começar mesmo a disciplina já dentro, né, do encontro presencial, né? Então, para isso, a gente fez algumas indicações de leituras basilares, nesse caso aqui dessa temática inicial, né, que meio que situa, apresenta a, a, o ensino de biologia como um campo de pesquisa, né, traz ali alguma contribuição com esses artigos aqui, apresentando um estado da arte da pesquisa no ensino de biologia. Isso mostra, dá uma percepção, uma visão para esses ou aquelas que ainda não tinham uma aproximação mais direta com esse campo, tá? Então, finalizamos com uma atividade geral que pode ser dividida em grupos e desafiados a avaliarem pesquisas publicadas para o ensino de biologia, focando nas perspectivas epistemológicas, metodológicas e éticas que foram tratadas ao longo da manhã, né? No período da tarde, a gente começa com métodos de coleta e análise de dados, aqui fazendo detalhamento dos métodos de coleta e análise de dados sobre a elaboração, aplicação da adequação pedagógica do recurso material educacional didático. Debatemos sobre a diversidade de recursos pedagógicos, com o objetivo de desenvolver habilidades para selecionar os instrumentos de coleta de dados, realizar análises adequadas ao contexto educacional, né? Isso já com alguma aproximação com o objeto que eles já se identificam, com o produto que eles já imaginam fazer, né? Isso também vai sendo trabalhado junto com a disciplina de ASA, essa aproximação da produção do recurso educacional e do desenvolvimento do levantamento, né, investigativo sobre a elaboração desse recurso, tá? Nesse momento, os mestrandos são convidados a pensarem nos instrumentos de coleta de dados utilizados para a validação dos recursos desenvolvidos, considerando o público-alvo, né? Então, tinha aqui apresentação, o que era questionário, entrevista, observação, testes como instrumento de coleta de dados, diário de campo, entre outros, né? É, Análise, e aí aqui a parte da análise, com ferramentas e técnicas de introdução de ferramentas de análise qualitativa e quantitativa, demonstração prática de análise de dados a partir de um estudo de caso, e aí a gente colocou aqui possibilidades de dissertações que pudessem ser utilizadas, as dissertações já desenvolvidas no âmbito do Profibio, sobretudo, né? Então, como atividade geral de debater sobre a diversidade de recursos pedagógicos, nesse momento, deverão ser provocados a refletir sobre a definição e tipo de produtos educacionais, que materiais didáticos eles vão desenvolver, um software, um jogo ou qualquer outro recurso que foi produzido, que estão produzindo, né? Também sobre os instrumentos e análise de dados na pesquisa no ensino de biologia.
Os estudantes e as estudantes serão convidados a dialogarem sobre possíveis formas de validação dos seus recursos educacionais, como coletariam e como analisariam dados do seu público-alvo para compreender se o instrumento é eficaz, né? É, as pessoas também fizeram indicações e isso compôs um link em que está lá sugerido no Moodle, tá? O segundo encontro, né? O segundo dia, depois, eu não me recordo, a gente tem um tempo, intervalo entre um e outro, e a gente decidiu que as questões éticas deveriam ter uma prevalência nesse momento, né? Por isso a gente começa com a ética na pesquisa no ensino de biologia e os professores são convidados a refletir sobre os aspectos ligados, éticos ligados ao processo de criação e desenvolvimento de seus recursos pedagógicos. Os docentes da disciplina podem preparar roteiros ou checklists de elementos que precisam ser considerados para a proteção dos participantes de pesquisa, de modo ou de maneira que eles possam ser usados pelos grupos para passarem seus projetos de incubadora, por exemplo, né? O objetivo é refletir sobre as questões éticas do processo de pesquisa, desde a concepção do estudo até a publicação dos resultados, tá? É, e aí os fundamentos éticos na pesquisa, depois, e aí se ainda achar que havia algum tempo livre, a gente propor aos professores mestrandos algumas atividades em grupo com estudos de casos éticos, certo? Atividade geral, que era o pós-encontro, né, ou durante ali, sendo houvesse tempo, a discussão de casos práticos, envolvendo questões éticas na pesquisa, grupos debatem soluções e apresentam suas conclusões. E a gente faria ali uma rápida oficina de submissão de projetos de pesquisa aos conselhos de ética e pesquisa nas instituições, né? E aí teria também a indicação de leitura. No turno da tarde, a gente apresentaria a esses mestrandos e mestrandas os espaços, né, que nós temos de ampla socialização, ou melhor socialização, digamos assim, dessas produções que são realizadas no campo do ensino de biologia, né? Aí apresentando o Enebio e o MPEC como espaços, né, e aproximando-os também da Associação de Ensino de Biologia e da Abrapec, como instâncias, né, em que pesquisadoras e pesquisadores se congregam em torno da produção nessa área, produção científica nessa área. Então, professoras mestrandos e professores mestrandos podem ser estimulados a conhecer os sites do último Enebio, do último EMPEC, a serem estimulados a pensar entre as linhas possíveis para publicação, em qual submeteriam suas produções e por quê, né? Podem, inclusive, explorar alguns artigos que estejam publicados em anais e dentro dessas linhas para verem se há trabalhos parecidos com os seus, né? A gente fecharia com uma discussão sobre ética para a credibilidade da pesquisa no ensino de biologia, tá? E como atividade pós-encontro, escrever um breve relato sobre a sua própria pesquisa, considerando os aspectos aprendidos na disciplina e como têm sido considerados aspectos éticos, quais os métodos utilizados, bem como as abordagens, tá? Ou ele poderia já, caso já tivesse num nível mais avançado na elaboração, e já tivesse vencido essa parte de proposição, já poderia também mandar uma espécie de um resumo expandido para os eventos do MPEC, do EREBI, tá? Então, a gente tinha aqui um conjunto de referências, né? E elas também eram objeto de elaboração, né, ou de constando lá no Moodle para os professores e as professoras, tá? É, eu acho que foi isso, a construção, né, o modo de construção. Nós tivemos a disciplina agora, no primeiro semestre, estamos na fase aí de buscar com que as pessoas possam, a gente já começou ali a tratar um pouco de encontrar um espaço para a gente fazer uma avaliação e apresentar essa avaliação no próximo encontro de coordenadores, né, no próximo encontro nacional do Profibio. E aí eu me coloco à disposição de vocês para a gente começar a dialogar. Oi, gente. Vamos devagar, um por vez, tá bom? Ficou compreensível para vocês aí, tá tudo certo?
Professor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Professor, eu acho que foi bastante compreensível, assim, da minha parte, eu não tenho nenhuma dúvida aqui, professor Antônio Garanhuns, só para ficar claro. Obrigado pela apresentação, dá para ouvir? Está um pouquinho baixinho, mas eu estou conseguindo. Tá. Acho que agradeço pela apresentação e ficou bastante claro a organização da disciplina, assim, não tenho nenhuma dúvida. Ok, obrigado, professor. Um relato, gente, talvez aí para que vocês possam pensar, e a gente óbvio, pode aprofundar um pouco disso durante um encontro, né? Mas também sem criar uma questão maior, mas para que sirva de reflexão para uma nova, um novo momento de repensar o currículo, é a posição da disciplina, né? Isso foi um grande debate lá em Maceió, e foi retomado de algum modo em algumas falas, assim, como teria sido importante se fosse um pouco antes, né? Mas reconhecido também por todos a importância do que foi ter essa discussão durante a formação, né? Por mais que a gente tenha que elaborar um projeto anterior e esse trabalho seja feito com cada um dos orientandos e orientandas, ter esse panorama em algum momento do curso dá a esses mestrandos e mestrandas a possibilidade de conhecer o campo, né? De uma forma mais apropriada ao longo da sua formação, tá? Então, pode ser que esse seja um debate que surja, a gente não sabe, mais uma vez, né? Assim, eu acho que não está em objeto agora de discussão o currículo, mas talvez em algum momento, se essa ideia prevalecer de uma antecipação, que a gente possa, considerar isso numa próxima revisão do currículo. Tá? Professor, posso fazer minha pergunta? Claro. Então, em relação aos aspectos éticos, a minha questão vem sobre como o Profibio tem se posicionado em relação à submissão dos projetos a comitês de ética. Se existe um posicionamento nacional do Profibio, tendo em vista que todo esse trabalho que é feito, ele é feito a partir das atividades dos professores do curso junto a seus alunos nas escolas, né? Então, assim, estamos falando aí de trabalhos diretamente realizados com pessoas, então, obrigatoriamente teria que passar pelo comitê de ética. Tem algum posicionamento, assim, em geral do Profibio? A UFCAT está chegando agora, né, nessa nova entrada ao Profibio, e é algo que a gente já está pensando e discutindo no nosso grupo. Então é isso. Eu acho que talvez, Jéssica, ficasse a indicação de reenviar, né, essa posição a uma posição já oficial, partilhada com todas e todos, que os trabalhos que forem, que tiverem envolvimento com seres humanos, eles necessariamente precisam passar pelo Comitê de Ética. Isso, inclusive, é um elemento que é observado. Eu faço parte também da comissão que analisa as dissertações e os projetos, as dissertações, né? E esse é um ponto que é observado, né? Então, quando não há um atendimento, há um questionamento, né, para essas pessoas. Então, é importante que todas e todos que têm envolvimento com o estudante, porque eventualmente há uma produção de um material em que não há uma testagem como estudantes, por exemplo, né, não necessariamente envolvendo os próprios estudantes, é, isso não configuraria a necessidade de uma avaliação do comitê de ética, mas uma vez havendo, isso é importante, né? Recentemente, na coordenação, ou no grupo de coordenadores não sei se foi da disciplina, ou eu não me recordo bem, mas surgiu um questionamento sobre a necessidade de um termo de consentimento dos pais, ou um termo de consentimento dos estudantes, colocando o risco também, né, sobre por exemplo, eu sou um professor e eu quero fazer um trabalho
e quais seriam as questões que os meus alunos poderiam sentir livres ou não de dizer sim ou não a participar da pesquisa, uma vez que eu sou professor e tenho uma certa autoridade, né? Talvez esse seja um elemento que a gente possa também levar a discutir dentro do encontro de coordenadores e tomar uma posição mais geral, porque aí surgiram pessoas que disseram, olha, nós nunca pensamos sobre isso, o nosso comitê de ética, esse é um questionamento do comitê de ética. Nós nunca discutimos sobre isso, nunca avaliamos, mas de algum modo tem um sentido, né? Assim, os alunos podem se sentir coagidos a participar, porque é o seu professor, sua professora, e se não participar, o que que será? Haverá uma penalidade, né? Então, eu achei pertinente essa posição do Comitê de Ética, acho que é importante a gente se debruçar e ter uma posição única, né? Uma vez que nós somos uma rede, para que a gente possa ter um discurso alinhado com todas e todos. Mas tem Muito uma posição obrigada, sim, viu? professor. Vamos pedir para ser reenviado para vocês, sobretudo. Alguém mais? Se não tiverem mais, né? Acho que a gente pode ir já se liberando. O que é que vocês acham? Se alguém quiser mais alguma consideração, alguma posição, que se manifeste, né? Você pode decretar, Jéssica, ou se cale para sempre, ou se cale até o próximo encontro, né? Não para sempre, mas até o próximo encontro. Bem, eu vou colocar o meu e-mail aqui, caso alguém queira uma conversa, né, sobre alguma dúvida posterior, né, depois passado esse momento, as reflexões, né, não sei se vocês vão ter chance aí de ver o que é que já está produzido lá no Moodle, e fica aí o meu e-mail, nilson.cardoso@us.br. Eu sou professor, não me apresentei, né? Me desculpem. Eu sou professor aqui na Universidade Estadual do Ceará. Também estou coordenando o programa aqui na universidade. Minha trajetória é toda no campo da formação de professores, né? Eu fiz mestrado e doutorado em educação, e eu até brinco que eu já não sou mais biólogo, eu sou um biodagogo, né? Assim, eu tenho mais uma mistura aí dessas duas áreas, envolvendo a pesquisa na formação de professores, no campo da política educacional e no ensino de ciências e biologia, e tem sido, e ter essa disciplina foi por nós que estamos nesse campo aqui, percebido como uma grande conquista na formação desses e dessas mestrandas e mestrandos no Profibio, tá? Eu fico mais uma vez à disposição de vocês, esperando nos encontrarmos lá em Brasília, né? Espero já estar um pouquinho menos seco do que estava na semana passada. Eu passei uma semana lá e estava seco e quente, mas acho que novembro já o cenário já começa a, a se aproximar das chuvas. Pode ser que tenha um pouquinho mais de chuva e a gente encontre um tempo mais agradável, digamos assim, né? Que estava muito quente, embora tenha um dia tenha chovido, tá? Então é isso. Pergunto mais uma vez antes de finalizar, se tem mais alguma pergunta, e até o próximo encontro também, Walter. E deixando aqui um abraço, que a gente possa efetivá-lo, né? Um abraço virtual aqui, um abraço físico lá em Brasília. Obrigada, Boa professor. tarde. Acho que nós podemos finalizar, então. Sim, podemos. Obrigada Obrigado, a Jéssica. presença de todos. Até mais. Até mais. Obrigado, hein, pessoal. Tchau. Tchau, Pessoal. tchau.